Concordância verbal, esta pedra no sapato de tanta gente. Este assunto preciosíssimo, incontornável. Seja você um advogado, seja você um professor, seja você um contador, seja você um engenheiro, seja você um físico, um matemático. Se você usa a língua portuguesa, seja para falar, seja para escrever, você precisa de concordância verbal. Inescapável, nós precisamos deste assunto. Eu não vou entrar aqui nas regras especiais de concordância verbal, porque a bem da verdade, o que as pessoas mais erram, o que elas mais erram é o caso geral. Na verdade, são os casos gerais que aparecem no nosso dia a dia. Então, deixe-me trazer para você qual é a teoria da concordância verbal. É a mais simples, a mais franciscana, a mais acessível possível. Concordância verbal é a consonância, a harmonia que existe entre o verbo e o sujeito. O verbo precisa se flexionar em número e em pessoa para concordar com o sujeito. Lara, o que isso significa? Significa o seguinte: se o meu sujeito são as mulheres, este sujeito está no plural e as mulheres é terceira pessoa. Elas, eu poderia substituir por elas. Então, eu necessariamente preciso dizer assim, ó, as mulheres fizeram o curso de português. Fizeram, não posso falar as mulheres fez dentro da norma padrão, percebe? Fizeram é um verbo que está na terceira pessoa do plural, assim como as mulheres, elas, isso está na terceira pessoa do plural também. E, bom, ele está na terceira pessoa e ele está no plural. Por quê? Porque as mulheres está no plural. Então, se eu digo a mulher, eu já vou mudar essa concordância. A mulher fez o curso de língua portuguesa. Só que eu acho muito difícil que você não saiba isso que eu disse agora, pelo menos de maneira intuitiva. Duvido que você erraria isso, a não ser que falasse assim com alguma despreocupação, né? Estivesse ali numa linguagem mais informal e tudo mais. Mas eu acho provável que a maioria dos que estão aqui saibam disso de fato. O problema, o calcanhar de Aquiles, e até me lembrei aqui de Aquiles no filme Troia, mas que filme horroroso, meu Deus do céu. A história da Ilíada é uma história tão rica, poderia ter sido tão bem encenada e, meu Deus, aquele filme é realmente péssimo. Para mim, ele está, assim, na categoria de As Branquelas, dentro da locadora, sabe? Me lembro das locadoras de filme quando eu era mais novinha. Enfim, reminiscências. Péssimo, péssimo filme. Apesar de ser com Brad Pitt, né? Bom, voltando. O maior problema, o calcanhar de Aquiles, voltando ao Aquiles aqui, é quando existe uma inversão do verbo com o sujeito. Ou seja, quando em vez de o sujeito aparecer na frente e o verbo depois, que é o que costuma acontecer, acontece de o verbo aparecer primeiro, ou a locução verbal. Então, deixe-me trazer vários exemplos aqui, vários exemplos errados para nós corrigirmos, porque é assim que você vai despertar essa sensibilidade para correção, para sua autocorreção, no que diz respeito à concordância verbal. Então, vamos lá. Falta 3 dias para ele chegar. Vamos lá, vamos lá? Falta 3 dias para ele chegar. 3 dias, singular ou plural? Plural. Falta 3 dias? Não. Faltam 3 dias para ele chegar. Sobrou apenas 2 vagas para bolsistas. Sobrou apenas 2 vagas. 2 vagas sobrou? Não, né? 2 vagas sobraram. Sobraram apenas 2 vagas para bolsistas. Olha como nós vamos adquirindo essa sensibilidade com relação à concordância. Soube que foi pedido só 2 pizzas para todo mundo. É muito pouco, meu Deus. Soube que foi pedido só 2 pizzas. 2 pizzas foi pedido? Passe para a ordem direta na sua cabeça que você vai ver a mágica acontecer. Soube que 2 pizzas foram pedidas, concorda? Então, soube que foram pedidas só 2 pizzas para todo mundo. Peço que seja passado todas as informações por escrito. As informações seja passado, para com isso, né? Então, peço que sejam passadas todas as informações por escrito. Sejam passadas. Concordância, inclusive, em gênero aqui. Passadas, não passado. Este particípio precisa concordar com todas as informações no feminino. Basta meus filhos para encher esta sala inteira. Tenho muitos filhos. Basta meus filhos para encher esta sala inteira. Meus filhos basta? Não, meus filhos bastam. Bastam meus filhos para encher esta sala inteira.
Foi quantas pessoas lá em casa ontem mesmo? Nossa, nós fizemos uma reuniãozinha, me fugiu da cabeça aqui agora. Foi quantas pessoas? Não. Quantas pessoas foi? Foram. Foram quantas pessoas lá em casa ontem mesmo? Foram quantas pessoas? Não é porque o verbo começa ou porque ele vem antes do sujeito que nós vamos perder a lógica da concordância. Infelizmente, saiu 3 alunos da sala de aula. Putz, chateado estou. Infelizmente, saiu 3 alunos da sala de aula. 3 alunos saiu? Para com isso, né? Infelizmente, saíram 3 alunos da sala de aula. 3 alunos saíram da sala de aula. Plural. Foi convidado todos os membros daquela família? Foi convidado todos os membros daquela família? Todos os membros foi convidado? Jamais. Então, foram convidados todos os membros daquela família? Olha que lindeza! Fala se a sua sensibilidade não está mais aflorada agora. E por fim, o último exemplo. Caiu todos os meus cabelos depois que eu tomei aquele remédio. Caiu todos os meus cabelos. Passa para a ordem direta, vai lá. Todos os meus cabelos caiu? Todos os meus cabelos caíram. Caíram todos os meus cabelos depois que eu tomei aquele remédio. Queridos, lembrando que, número 1, este é um dos conteúdos do meu curso Texto Irresistível, lá com muito mais explicações, muito mais exemplos. Inclusive eu falo ali dos casos particulares, nós temos algumas regras especiais. E número 2, estas aqui são as regras, esta na verdade é a regra geral de concordância verbal. Então este não é um vídeo que esgota o tema. Putz, agora eu sei tudo de concordância verbal. Não, você sabe 90% dos casos, eu chutaria assim por alto, mas 10% são casos especiais. A exemplo deste que eu disse aqui, 10% são casos, né? Então nós temos que proceder à concordância aí com a porcentagem em casos como este que eu disse. Então existem alguns casos que precisam ser trabalhados, mas eu não tenho dúvida de que com esta sensibilidade mais aflorada, para os casos gerais, você vai resolver a maioria dos seus problemas. Tá certo? Um beijo e até semana que vem.